Estamos na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves e a história deste templo se confunde com a história da Paraíba. O Histórias da Cidade vai conversar com o pároco aqui da Catedral, o Monsenhor Robson Bezerra de Melo, que vai contar tudo sobre a história da Catedral. Tem entrevista também com Ricardo Grise, que é notário do Arquivo Eclesiástico da Paraíba, tem muita história da Igreja, da Arquidiocese do nosso estado. Fica com a gente, o Histórias da Cidade está no ar. Construída em meados de 1586 pelos primeiros colonizadores da Paraíba, a igreja que homenageia Nossa Senhora das Neves começou com uma simples edificação de taipa. Na conversa com o Monsenhor Robson, vamos conhecer mais sobre a história da Catedral de Nossa Senhora das Neves, berço da fé do povo paraibano. Monsenhor Robson, muito obrigado por falar conosco, levar essa história da fé do nosso povo para os estudantes, para a dona de casa, para todo mundo que está acompanhando Histórias da Cidade. Daniel Lima, muito obrigado de trazer a TV Cidade até a nossa casa, nossa residência paroquial, para podermos partilharmos a história do que nós temos aqui na nossa Catedral Basílica Nossa Senhora das Neves. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Monsenhor Robson. E a cidade de João Pessoa, a cidade tem esse nome a partir de 1930, mas a cidade real de Nossa Senhora das Neves, né, já nasceu com esse título, nasceu com a devoção, e essa devoção, né, foi até contada, o Milagre das Neves, agora recentemente na Festa das Neves, a fé do nosso povo. É verdade. Veja, hoje a cidade... Hoje, João Pessoa, não tinha esse nome, era a cidade real de Nossa Senhora das Neves, e tomou o nome de Nossa Senhora das Neves porque era uso dos portugueses de, ao chegar no lugar, dar o nome do lugar de acordo com o santo do dia. No caso aqui, o decreto da cidade, essa cidade não nasceu vila, ela nasceu cidade, e é um particular da nossa cidade, é uma cidade belíssima, planejada nas suas ruas, as suas igrejas, se deu esse decreto no dia 5 de agosto. Então, dia 5 de agosto é o dia de Nossa Senhora das Neves, o Milagre das Neves lá em Roma, e realmente isso foi narrado, né, através de uma obra muito bonita que a Funjop nos ofereceu, construída por Tarcísio Pereira, e os atores da cidade famosos a ensinaram para o povo de João Pessoa conhecer a historicidade desse lugar. E a Catedral Basílica, Monsenhor, ela desde sempre ela reúne outras igrejas, ela tem um território, né, um território que compreende aqui a Catedral. Aqui, nesse sediamento, nessa cidade, que foi planejada segundo um planejamento tipo acampamento romano, onde tem neste acampamento romano uma ordem feita uma cruz de uma rua principal chamada Cárdio, e da outra rua transversal chamada Decumano. Então, João Pessoa tem o Cárdio, que é a rua Duque de Caxias hoje, a antiga rua direita, e o Decumano, que é a rua que liga a Igreja do Carmo à Igreja de São Bento. A cada extremidade da cruz temos uma igreja. Na cabeça da cruz temos a Igreja de São Francisco, hoje museu, centro de cultura, com o crucifixo, o cruzeiro, marcando a cabeça da cruz. Aos pés tínhamos o convento dos jesuítas, hoje Palácio do Governo. Os jesuítas foi expulso do país no fim de 700, pelo Marquês de Pombal, e o Estado confiscou e não devolveu à igreja essa propriedade. Fez dessa propriedade o Palácio de Governo, que até hoje funciona lá. Inclusive, no tempo de João Pessoa pediu para destruir a igreja dos jesuítas, porque ele queria um jardim ao lado da sua janela no palácio. E muita gente não sabe desse acontecido. A imagem de Nossa Senhora Assunta ainda está aqui na catedral, logo na entrada, que era do altar-mor dessa igreja.
Lá também funcionou a primeira escola da Paraíba. Os jesuítas sempre levavam a cultura e o ensinamento das letras. Lá se fundou a primeira escola e também o primeiro liceu. Antes do Liceu Paraibano, está onde é hoje, ele nasceu lá. Então a cidade tem essa planimetria cardio-decumano, não é? No cruzar dessas duas ruas, na rua Duque de Caxias, temos a casa do Capitão Mor, lá que se comandava toda a cidade através desse capitão responsável da administração pública. Uma verdadeira aula de história do Monsenhor Robson. E, Monsenhor, quantos religiosos importantes, né, de Dom Adalto, que foi precursor da educação aqui, até chegar em Dom Manuel Delson, tivemos grandes bispos, a igreja, a Catedral Basílica tem esse papel fundamental na sociedade paraibana de conforto espiritual e também material, né, dos pobres, esse serviço que a igreja faz desde sempre, né, até os dias atuais. A Igreja Católica, claro, como ela é feita de homens e mulheres, traz consigo o pecado, né, a limitação humana, mas ela traz também uma história de muita contribuição na dimensão do amor fraterno. A padaria foi a Igreja Católica quem criou. A mensa comunitária, ou seja, a mesa comunitária, não é? Foi a Igreja Católica que criou. A Igreja Católica criou a farmácia, o hospital. A Igreja Católica criou a biblioteca, como nós entendemos hoje, através dos copistas, dos mosteiros. Não é? A Igreja Católica criou a escola, através da escolástica de São Tomás de Aquino. A Igreja Católica deu uma grande contribuição e ainda dá à sociedade. Não é? Inclusive, do ponto de vista da jurisprudência, a Igreja Católica deu uma contribuição muito importante. Então, assim, as comunidades religiosas, elas tinham e têm uma vocação específica. Comunidades que trabalham com doentes, enfermos, comunidades que trabalham com crianças abandonadas, quem criou o asilo para velhos, para crianças, né? Casa de acolhimento, assim, foi a Igreja Católica, não foi o poder civil. A Igreja Católica, ela foi e é para a sociedade um lugar, não é, onde a cultura é acolhida e promovida e onde as ciências humanas é discutida e verificada de como poder ser promovida. Então, assim, todas essas congregações aqui dão e deram a contribuição à cidade de João Pessoa importante. Os beneditinos, não é, com a organização das farmácias, com a organização do acolhimento da bedelagem, que eles tinham, uma casa de acolhimento para quem vinha do interior, não é? Com a biblioteca, então fazendo a cópia de livros e de manuscritos, não é? Ou fazendo impressão, imprimindo, depois de 1500 teve a impressora, não é? Então também imprimindo os livros que tinham na biblioteca e, sobretudo, com a técnica agrária. Os beneditinos sempre trabalhavam no campo, orat et laborat, rezavam e trabalhavam, né? Então, assim se tentava. Depois, cada congregação, a Santa Casa de Misericórdia, que está na Rua Duque de Caxias, também é dessa época, ela foi a primeira do Brasil e está aqui em João Pessoa. Ela foi fundada por uma rainha, não é? A rainha Isabel. E essa rainha, como rainha muito rica, gastou a sua riqueza fazendo caridade, acolhendo crianças e tudo mais. Então, a Santa Casa de Misericórdia ainda tem a janelinha lá, onde as mulheres levavam as crianças na roldana, rodavam e do outro lado as irmãs pegavam a criança sem saber quem tinha deixado. Assim, ninguém sabia de quem era a criança, não podia reclamar depois, né? E as crianças eram educadas e criadas com dignidade. A história da Igreja da Paraíba está guardada no arquivo eclesiástico. São documentos, fotos, quadros, livros e imagens que compõem o acervo da Arquidiocese. Conversamos com Ricardo Grise, notário do arquivo eclesiástico. A Igreja da Paraíba teve o seu primeiro bispo, Dom Adalto, não é isso? Foi Dom Adalto Aurélio de Miranda Henriques. Quando foi criada a Diocese da Paraíba, em 27 de abril de 1892,
era um território muito grande, abrangia o estado da Paraíba e Rio Grande do Norte. Dom Adalto Aurélio de Miranda Henriques foi o seu primeiro bispo. Tomou posse no dia 4 de março de 1894. E o governo de Dom Adalto foi muito importante para a igreja na Paraíba, porque surgiram aí as escolas, o seminário, não é verdade? Foi, ele fundou o seminário, fundou o colégio diocesano, fundou posteriormente, em 1897, o jornal A Imprensa e criou várias escolas na parte da educação. E sendo um bispo lembrado até hoje por esse legado, né? Por esse legado, né? Quase mais de 30 anos à frente da Diocese da Paraíba, que em 14 de fevereiro de 1914 foi elevada à arquidiocese e sede metropolitana e foi criada a Diocese de Cajazeiras. Dom Adalto foi um homem muito ligado à política e à religião e produziu várias cartas pastorais que estão arquivados aqui no Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese da Paraíba. A igreja de Nossa Senhora das Neves foi elevada à catedral, né? Catedral de Nossa Senhora das Neves. E depois a Catedral Basílica, esse título veio já muitos anos depois com Dom Marcelo Pinto Carvalheira. Exatamente, Dom Marcelo Pinto Carvalheira, em 1997, conseguiu o título de Basílica, Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves. Ricardo, como podemos folhear aqui na história, vimos aqui no anuário de 1919, né, imagens, né, a história da Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, ela teve já, né, remontam testemunhos de que ela está na quarta igreja, na quarta edificação. É a quarta edificação. Pensar na igreja de Nossa Senhora das Neves é pensar na história da Paraíba, da conquista da Paraíba. Quando a Paraíba foi conquistada, no dia 5 de agosto de 1585, foi a primeira igreja, vamos dizer, uma capela, era uma capela de taipa, com a dedicação a Nossa Senhora das Neves, porque dia 5 de agosto é o dia de Nossa Senhora das Neves. E quando os portugueses conquistaram o território, né, foi construída essa igreja de taipa, a capela de Nossa Senhora das Neves. Essa capela permaneceu até o século XVI e XVII, onde foi construída a sua segunda igreja, que é em estilo maneirista, né? E foi criada posteriormente, no século XVIII, a terceira igreja, que os historiadores provavelmente foi em estilo barroco. Vemos fotos, registros aqui no arquivo, a igreja, a Catedral Basílica, ela está diretamente ligada com a história de fé do povo da Paraíba, de João Pessoa, e também com os eventos sociais, quantos casamentos, né, quantas vidas se constituíram ali na Catedral Basílica. A Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves é uma grande importância em termos de memória documental para a nossa história. Ela é a representação da religiosidade do povo paraibano. A catedral representa um documento de suma importância para a história da Paraíba. Essa quarta construção, ela foi construída no final do século XIX pelo esforço do padre Francisco de Paula Melo Cavalcante. Ele, com grande esforço, construiu reformar e ampliar a nossa atual igreja, que é a arquitetura eclética. Quando ela recebeu o título, em 1997, ela passou por uma restauração. Então, a catedral hoje é uma representação da fé do povo da Paraíba. Estamos na Rua Peregrino de Carvalho, que já foi o Beco da Misericórdia, em referência à Igreja da Misericórdia. Encerramos o Histórias da Cidade, aprendemos muito sobre a Catedral Basílica, sobre os arquivos da Igreja Católica. Agradeço a sua audiência e espero encontrá-los no próximo Histórias da Cidade. Até lá!